Pessoal, começando mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre uma patologia que é muito comum, principalmente em recém-nascidos ou em crianças até menores do que 2 anos, que é a bronquiolite viral aguda. E aqui embaixo tem um esquema que a gente vai ver daqui a pouco para explicar um pouco da fisiopatologia dessa doença, beleza? Então, quando a gente pensa nas principais características da bronquiolite, a gente vai ver que a bronquiolite nada mais é do que uma infecção de origem viral, certo? E aí a gente tem diversos vírus que podem causar essa bronquiolite. Quando a gente pensa nos principais, né? Quando a gente pensa nesses agentes etiológicos, o principal deles vai ser o vírus que a gente chama de VSR, né, que é o vírus sincisinal respiratório, beleza? Então é o vírus sincisinal respiratório. E ele tem esse nome de sincisinal porque ele é um vírus periódico, né? Então ele tem períodos em que ocorre um aumento da incidência, geralmente no inverno, tá? E períodos em que a gente não tem tanto dessas infecções virais, beleza? Além dele, tem outros também, então a gente tem também infecções por rinovírus, pelo próprio vírus da influenza, o vírus do Covid, né? Então o SARS-CoV, dentre alguns outros ali, beleza? Então, de forma geral, quando a gente pensa na bronquiolite, a principal característica é que ela é uma infecção de origem viral. O principal vírus vai ser o vírus sincisinal respiratório. Então, ele vai ser responsável por cerca de pelo menos 75% dos casos de bronquiolite, beleza? Então, a gente vê que é um valor realmente bem significativo. Continuando aqui, uma outra característica da bronquiolite é que ela vai ser a síndrome do sistema respiratório mais frequente e mais grave também. Então, ela é a síndrome mais frequente e grave, né, que vai acometer ali o sistema ventilatório dos recém-nascidos, né, principalmente. E ela vai ter uma alta prevalência principalmente em crianças abaixo dos 2 anos de idade, com um pico ali entre os 2 e os 6 meses. Então esse é o período de pico, onde a gente tem uma maior incidência da doença e a maior prevalência vai ser em crianças abaixo dos 2 anos. Principalmente porque abaixo dos 2 anos a gente ainda está tendo um processo de maturação do sistema imunológico. Então crianças menores que isso, elas ainda estão com um sistema imunológico imaturo, certo? E é claro que, além disso, por ele ser um vírus sazonal, né? A gente falou que ele é um vírus sazonal, com maior incidência no inverno, certo? E a criança ela pode ter várias vezes, então ela pode ter uma vez, pode ter duas ou até de forma repetitiva. Alguns estudos sugerem que crianças que têm asma, elas são mais susceptíveis a desenvolverem a bronquiolite, beleza? Agora, em relação à fisiopatologia, vou colocar aqui isso aqui, esse esqueminha para a gente falar sobre a fisiopatologia da doença, tá? Então, a gente tem aqui o vírus, que são essas bolinhas azuis, todas pontiagudazinhas. Esse vírus a gente viu que podem ser diversos vírus, o mais comum é o vírus sinfisinal respiratório, tá? E aí, basicamente, esse vírus ele vai atingir as vias aéreas superiores, tá? Então, o primeiro passo, ele invade as vias aéreas superiores, e depois ele vai se locomover alcançando as vias aéreas inferiores. Então ele vai invadir através das vias superiores e vai chegar às vias inferiores.
Quando ele chega, que é o que a gente está vendo aqui nesse segundo momento, o que vai acontecer? A gente vai começar a ter um processo, né? Ele vai atingir ali as camadas mucosas, a gente vai começar a ter um processo de replicação viral, então a gente vai começar a ter um aumento do número de quantidade ali desse vírus, tá? E ele vai começar a gerar um processo de dano a essas células epiteliais, então ele começa a danificar as células desse epitélio. Então, imagina que isso aqui a gente está vendo, por exemplo, um bronquíolo. Tá? Então, isso aqui é um bronquíolo que a gente deu um zoom lá de dentro do pulmão. Então, a gente começa a ver um processo de danificação dessas células epiteliais que leva a um processo de necrose celular. Tá? Por conta disso, a gente vai ter a liberação de vários mediadores por essas células. Então, essas células epiteliais vão começar a liberar diversos mediadores. E esses mediadores, o que eles vão fazer? Eles vão iniciar uma resposta pró-inflamatória. E a partir disso a gente vai ter o quê? O processo de chegada de células de defesa. Então a gente vai ter a chegada ali, principalmente, como a gente está falando de um vírus, dos linfócitos, que são ali os nossos guerreiros que vão combater esse vírus. Então a gente tem a chegada dos linfócitos, que vão sair dos capilares, né? A gente vai ter um aumento da permeabilidade capilar por conta da inflamação, e vão ser chamados por esses mediadores para fazer o combate desse agente viral. Então, tudo isso aqui que a gente viu está relacionado com esse processo inflamatório. E sempre que a gente pensa no processo inflamatório, o processo inflamatório ele vai ser importante porque ele é um processo que serve para justamente eliminar esses invasores, tá? Só que junto com a inflamação a gente vai ter um processo de edema sendo gerado também, né? Então, o que vai acontecer por conta dessa inflamação? A gente vai ter um edema por conta do aumento da permeabilidade vascular, então a gente vai ter um edema ali sendo gerado, junto também com o aumento da atividade das glândulas mucosas, tá? Então, coisas que a gente vai ver acontecendo. A gente vai ter um edema sendo gerado, a gente vai ter o aumento da produção de muco por conta da ação das glândulas mucosas, e também um processo de aumento da reatividade do músculo liso, que fica aqui ao redor desse epitélio. Ao redor aqui, a gente tem, ao redor dos bronquíolos, a gente tem músculo liso. E esse músculo liso, quando ele está reativo, a gente vai ter o que a gente chama de broncoespasmo. Então a gente tem um aumento da reatividade da musculatura lisa, que gera o broncoespasmo, beleza? Então a gente vai ter tudo isso aqui acontecendo. De uma forma geral, todo esse processo inflamatório que vai acontecer nessas vias vai favorecer o estado de obstrução das vias. Então, tudo isso aqui vai influenciar para que a gente tenha um quadro obstrutivo, ou seja, uma obstrução dessas vias, beleza? E isso, no recém-nascido ou no bebê, vai gerar uma dificuldade respiratória muito grande. Em alguns casos, pode evoluir até mesmo para a formação de atelectasias. Então, como a gente tem obstrução dessas vias, a gente não vai ter a passagem de ar. E como o alvéolo do recém-nascido ele é muito instável, das crianças, né, os bebês, ele é mais instável, a gente pode ter essas atelectasias, beleza? Então, de uma forma geral, essa é a fisiopatologia que vai estar relacionada com o desenvolvimento da bronquiolite. O que é importante a gente saber, né, em relação ao prognóstico da bronquiolite, antes da gente falar de sinais, sintomas e tudo mais? A gente está falando de um processo de inflamação. Então, de uma forma geral, quando a gente for pensar em prognóstico, a gente vai ter uma piora dos sintomas, uma fase aguda, né, principalmente nos primeiros dias ali, mas de uma forma geral, a gente tende a ter ali então um pico, a gente tende a ter um pico dos sinais e sintomas até o terceiro, quarto dia. Depois a gente vai começar a ter, né, uma piora. Geralmente o pico dos sintomas vai ter até o quarto e quinto dia. Depois a gente começa a ter uma melhora desses sintomas. Então, prognóstico, na maioria das vezes, a gente tem uma recuperação rápida, na maioria das crianças, né, que desenvolvem. Então, entre 5, 6 dias ali,
mais ou menos, então você tem um pico ali de sintomas, depois começa a diminuir. A criança ela pode persistir ainda com tosses e sibilos por algumas semanas. Então, de 2 a 4 semanas a gente pode ter esses sintomas perdurando. De uma forma geral, a mortalidade ela é muito pequena, né? Então, a mortalidade por bronquiolite ela é de 1% e geralmente ela vai acontecer ou ela pode acontecer em pacientes que têm alguns outros problemas, como por exemplo, crianças que têm problemas cardiorrespiratórios, têm um risco maior, crianças prematuras, tá? E a incidência ela vai diminuir conforme a idade. Então a gente viu que a incidência era muito maior, né, a prevalência é maior em crianças menores que 2 anos, né? Crianças maiores vão ter uma incidência, uma prevalência um pouco menor. Então a incidência ela diminui com o crescimento ou com o passar da idade, por conta da maturação do sistema imunológico, né? A gente falou que ela é muito comum em sistema imunológico mais imaturo. Beleza? Então isso em relação ao prognóstico. É importante a gente entender também sobre os principais sinais e sintomas que esse paciente ele vai apresentar. E aí a gente tem vários, tá? Então vamos colocar aqui, fazer um mapinha, os sinais e sintomas. Quando a gente vai pensar nesses sinais e sintomas, né, muitas vezes, como a gente já falou, eles vão ter o seu pico ali entre o quarto e o quinto dia, né, mais ou menos. E depois do quinto dia eles tendem a melhorar. Mas geralmente o que o paciente vai sentir, né, a criança, ela vai ter febre, ela vai ter coriza, né, por conta da secreção e do edema ali nessas vias. Pode ter, numa fase inicial, uma tosse seca, né, e depois de alguns dias ali por conta da secreção, do acúmulo de secreção, uma tosse produtiva, ou seja, uma tosse com secreção. Ela vai apresentar os sibilos, e aí esses sibilos, eles podem ser tanto na inspiração quanto na expiração. Na expiração, a gente viu que os sibilos geralmente eles são causados por conta da atelectasia, né? Então a gente pode ter o fechamento de alguns alvéolos ali, né? Por exemplo, ou até mesmo aqueles estretores criptantes, né? Enfim. A criança, ela, geralmente, ela vai apresentar também uma taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, como uma tentativa de aumentar essa ventilação. Vai apresentar sinais de desconforto respiratório, como por exemplo a tiragem, onde a gente tem a sucção daquela pele, então a gente consegue ver, principalmente ali na região intercostal, né, quando ela respira, tem esse desconforto respiratório, tem aquela tiragem, então a criança vai fazer inspiração e a pressão intratorácica ali, ela é tão grande que ela acaba puxando, tracionando a pele. A gente também vai ter um aumento do tempo de expiração, então a expiração ela fica mais longa, um aumento do tempo expiratório, por conta da dificuldade de expulsar esse ar. E a gente pode ter algumas outras coisas também. Então, por exemplo, em alguns casos mais graves, a criança pode ter cianose, né, por conta dessa hipóxia. A própria hipoxemia, né? Então, a diminuição da saturação de oxigênio no sangue. Vai ter um aumento da fadiga, pode apresentar maior fadiga. Uma respiração mais superficial, né? Fadiga aqui até mesmo letargia também, então essa hipoxemia também pode causar uma letargia, que são aqueles movimentos mais lentos, né? Então a criança parece que está meio cansada, meio letárgica, não se movimenta tanto. Em casos mais graves, até mesmo uma acidose respiratória, porque ela pode ter uma hipercapnia, né? Então ela não consegue eliminar o CO2, tá? E aí a gente vai tendo um acúmulo de CO2 que gera um processo de acidose respiratória. Então a gente vai ter uma alteração aí desse pH sanguíneo, beleza? Então basicamente é isso, esses são os principais sinais e sintomas que a gente vai observar nesses pacientes. Uma coisa que é importante também é que o diagnóstico clínico, né, o diagnóstico, né, na verdade, da bronquiolite, ele vai ser clínico. Então a gente não tem exames específicos que a gente vai fazer para diagnosticar, né? Então na maioria das vezes o médico, quem faz o diagnóstico, na verdade, a gente é físico, então a gente vai tratar ali as complicações, mas o médico ele vai fazer o diagnóstico através dos sinais e sintomas, beleza? E aí existem alguns critérios para esse diagnóstico clínico, que são os critérios diagnósticos. Dentre esses critérios diagnósticos, a gente pode citar, por exemplo, a rinorreia,
que nada mais é do que a presença ali de coriza, né? Então a gente vê que existe ali a produção de uma secreção, existe um transsudato ali sendo formado. Sinais de desconforto respiratório, a gente já falou sobre eles, né? Então, desconforto respiratório. Criança tem um choro mais fraco, tem aumento da frequência respiratória, que é a taquipneia. Uma coisa que é bem comum também é o batimento da asa nasal. Então ela respira e você consegue ver as asas do nariz ali mexendo bastante. A tiragem durante a inspiração. Na ausculta, aqueles sons estridores, aumento da frequência cardíaca, que é um mecanismo de compensação do coração para aumentar o aporte de oxigênio nos tecidos. Pode apresentar um ritmo irregular de respiração com períodos de apneia, tá? Dentre outras coisas. Então esses são os principais que a gente vai falar dentro desse desconforto. Esses sintomas, né, esse desconforto respiratório, geralmente ele vai estar associado às crepitações e sibilos, então associado à crepitação ou sibilo, certo? Então a gente vai ouvir na ausculta aqueles sibilos, essas crepitações. Os sibilos, lembrando que eles podem ser tanto na inspiração quanto na expiração. Geralmente no histórico, né, o médico vai perguntar se teve exposição a pessoas infectadas, né? Então, exposição a pessoas com infecção. Se não teve exposição, às vezes a pessoa foi em algum lugar público, né? Então, sei lá, foi num shopping e tinha muitas pessoas, né? E aí tá num período sazonal, onde tem uma maior recorrência, então isso pode ser um fator que tenha auxiliado, né? Enfim. E essa questão do período sazonal ou período endêmico, né? Que é quando a gente tem uma maior prevalência aí desses casos, beleza? Então esses fatores aqui são importantes para a gente, pro médico, né, no caso, fechar, né, o diagnóstico clínico de bronquiolite. E aí a gente, como fisioterapeuta, a gente vai tratar essas complicações respiratórias. Então em alguns casos o bebê ele vai precisar, né, essa criança ela vai precisar utilizar um recurso de suplementação de oxigênio, né, seja invasivo, seja não invasivo, né? E a gente vai tratar através a gente vai fazer condutas de mobilização da secreção, né, enfim, estimular a tosse para a gente tentar mobilizar e gerar um conforto respiratório para essa criança. E aí, dentro de 5 dias, ali, 5 a 6 dias, a gente vai ter uma melhora dos sintomas, né, porque é um quadro viral, então dentro de alguns dias vai ter resolução, beleza? Então, basicamente é isso. Um videozinho curto aí. A gente falou sobre os critérios diagnósticos, os principais sinais e sintomas. A gente precisa entender um pouquinho disso. A fisiopatologia, né? E algumas características relacionadas à bronquiolite viral aguda. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. E até o próximo vídeo. Valeu!